Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém? Amém. Boa noite aos amigos e amigas do canal Voz Ativa. Seja muito bem-vindo nessa oportunidade. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você também. Nessa noite, eu quero desejar a você que ainda não falei aqui da igreja do Jardim Virajara, um feliz 2026. Que a paz do Senhor esteja com você e que esse ano de 2026 seja um ano de bênção para cada um de nós. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre duas coisas interessantes, ou talvez três, sobre as duas naturezas que habitam em nós. A primeira natureza, que podemos entender, quando Deus criou o ser humano, era tudo o quê? Perfeito ou imperfeito? Perfeito. Então Eva e Adão viviam perfeitamente e não tinha nenhuma dificuldade. Após o pecado, adquiriu a segunda natureza, que é a natureza humana pecaminosa. Então esse assunto vamos tratar essa noite. Antes de iniciarmos, gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 em diante. Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante, até o verso 26. Vamos fazer a leitura desses versos aí. As duas naturezas dentro de nós. As duas naturezas dentro de nós é o tema dessa noite. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que ilumine a mente nossa na compreensão da palavra de Deus esta noite para com a nossa vida. Oremos. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa de oração, reencontrar irmãos, irmãs, amigos e amigas, para mais uma vez poder examinar e estudar a tua palavra. Rogamos a ti, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale a mente de cada um de nós aqui esta noite. A cada amigo do canal Voz Ativa também, que o teu Espírito Santo fale poderosamente na vida de cada pessoa, seja jovem, seja homem, mulher, ou também juvenil ou criança. Abençoa cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, derrama sobre nós o teu Espírito Santo para a compreensão, para a iluminação e a prática da tua palavra. Rogamos essas bênçãos, as agradecemos no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. A igreja diz? Amém. Muito bem. Desde que o homem pecou, ele tem duas naturezas dentro de si. Como início inicial, na introdução, tanto quando Deus fez Adão, a natureza divina, perfeita, após o pecado, então entrou a carnal. Eu costumo dizer que podemos classificar como três tipos de cristão: o cristão natural, o cristão carnal e o cristão espiritual. Também se encaixa dentro de certinho. Antes, o homem só conhecia o bem. Após o pecado, então, veio a natureza humana, a natureza falha. Embora Deus criou o homem ali do pó da terra, soprou em sua nariz o fôlego de vida, ele então passou a ser um ser humano comum, mas não tinha pecado. Após o pecado ter começado no céu, depois veio para a terra, aí então surgiu essa questão do bem e do mal. Entendemos que a natureza divina ficou atrofiada, quase morta. Por isso que é tão difícil de fazer o bem e também amar a Deus. A natureza do mal dominou o homem porque ela se tornou escravo do pecado e escravo de Satanás. Agora, pela natureza carnal, o homem adquiriu vícios, tendências pecaminosas e maus hábitos. E aí entra a palavra que começa com a letra O, que é orgulho. Por exemplo, hoje uma pessoa falou comigo assim: foi ao médico e a médica, ela, por sentir-se autossuficiente, melhor do que a gente, ou seja, ainda estranho porque uma pessoa negra
e se dizendo que era melhor ser um médico, agora não falou isso, mas demonstrou em atitude e ações, e a pessoa diz para mim assim: fiquei sem ação. Mas essa questão do orgulho do ser humano, ou seja, há muitas pessoas novas se formando, atuando nas profissões, mas se intitula o orgulho que levou à queda de Satanás e à queda do homem na terra também. Bom, pela natureza carnal, nós entendemos que o apóstolo Paulo também diz, ele lista uma coisa de coisas negativas com relação a isso. Vamos então acompanhar a leitura aqui, Gálatas 5, 16 até o verso 26. Me acompanha na leitura aí, onde eu parar, você continua lendo também aí em voz alta. Diz o verso 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17: porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Verso 21: invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora uma pessoa leu o verso 22, outra leu o 23 até o 26. Vamos assim na sequência. Quem vai ler o 22, em voz alta? Mas no futuro do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23 agora? Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25: que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controla também a nossa vida. e o 26: Não devemos possuir e vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Agora vamos lá. Pergunta o seguinte: o que é um vício? Quem gostaria de opinar bem rapidinho? O que é um vício? É uma coisa que a gente não consegue viver sem, se torna parte da nossa Então, na vida. parte da vida. O que mais? É uma coisa que a gente, por muitas vezes, não consegue controlar. Não consegue controlar. O que mais? É que é difícil dominar, né? Difícil dominar. Ok. Bom, tudo isso correto é, resumindo, uma inclinação ao mal, um defeito grave, conduta censurável, mau costume. E aí tem diversas classificações dentro da palavra mal. Bom, a Bíblia de hoje dá uma lista, nós acabamos de ler aqui agora: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, ciúme, ira, ambição, egoísmo, desunião, paixão partidária, estou falando de política, mas de outras coisas, inveja, bebedice e farras. E o apóstolo Paulo ele classifica 16 pecados dentro dessa lista. E aí quando a gente volta aqui no verso 19, somos guiados pelo Espírito, mas não estáis sob a lei, ou seja, sob a lei do mal, no sentido de que não podemos pegar o livro de Gálatas, que ele parece que entra em contradição, mas ele fala claramente: olha, a lei não salva, mas quem salva? É Jesus Cristo. Mas a lei aponta o pecado e direciona a Cristo que salva. Então, precisamos entender que nós somos guiados por Jesus para obedecer a lei, para que aí a lei apresente as obras da carne. Aí apenas os 10 mandamentos: não terás o Deus diante de mim, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do seu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, não furtar,
não levantar falsa testemunha quando posso, não cobiçar nada do que não posso. Os 10 mandamentos se resumem em 2 placas: amar a Deus acima de qualquer coisa, não oposto a você mesmo, mas depende de toda a lei dos profetas. Está lá em Mateus 22, 34 a 40. Então, Deus está falando só para obedecer apenas 2, obedecer os 10 mandamentos por amor a Deus. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, a lei de Deus, ela aponta o pecado e direciona a Cristo que salva. E aqui o apóstolo Paulo fala claramente que essas tendências estão dentro da natureza carnal pecaminosa. E essas pessoas que fazem isso não herdarão o reino de Deus. Quando a gente vai para um pouquinho de Efésios aí, você está em Gálatas, pula para Efésios, depois a gente volta aqui em Gálatas, vamos para Efésios capítulo 4, a listagem continua, dos versos 25 até o verso 32. E aqui o apóstolo Paulo ele fala um pouco mais sobre isso. Efésios 4, 25 a 32. Vamos para essa segunda citação da palavra de Deus. Acompanhe aqui na leitura. Por isso, deixando a mentira, fale cada um o quê? A verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Ontem, por exemplo, alguém falou comigo assim: olha, quando você for participar de uma entrevista, você tem que omitir. Falei, você não tem que omitir nada, você responde aquilo que te perguntar. É como se uma autoridade parasse você numa blitz, você tem que ficar conversando nada com ele ou com ela, seja a polícia parar, você só responde as perguntas que ele perguntar. Essa é a orientação. Por exemplo, quando eu participei da entrevista no hospital adventista, eu só respondi aquilo que perguntou, embora já estava tudo formado na cabeça, já sabia o que ele ia falar e o que ia perguntar. Mas aí, um dos pontos que tinha de falar foi o seguinte: ó, o senhor não concorda com essa parte aqui? Está fazendo você? E aí, quando foi sexta-feira, no segundo dia de serviço, já fui descobrindo as mentiras. Falei, já estou aguardando para a próxima reunião a gente falar, ou seja, então às vezes as pessoas pensam assim: ah, está chegando agora, não sabe? Mas nós conhecemos muito bem nosso costume, nossa irmandade, a instituição. Não, mas eu sou gente garibado, já conheço tudo, já sabe que eu não sou, então não podendo mentir, embora quem mente é filho do outro. Deixa eu te falar. Olha o verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E aí? Como é que a gente fica agora? Irais e não pecais. É fácil ficar tranquilo? Quem dirige aqui no dia sabe disso. Você está dirigindo, de repente chega um e fecha você, e aí? Você vai ficar irado? Por exemplo, o Bernardo aconteceu acidente, estava andando de moto, mas aí o outro foi lá e bateu com o acidente. Então eu vejo tantos motoqueiros, às vezes fazendo tanta atrapalhada por aí. Às vezes um anda certo, o outro anda. Quem andar milhão parece que está indo para o espaço, e acontece. Mas a ira vem, mas não podemos deixar que a ira se torne uma coisa que, vou pegar um pedaço de madeira aqui, um bastão, uma arma, e aí começa a confusão. Não é bem assim? Bom, olha o verso 27. Não dê lugar a quem? Ao diabo. Quem vai ler o verso 28 para nós e até o 32 para fechar? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando o período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitida graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e dei assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Percebe aí? Isso aqui é uma listagem que o apóstolo Paulo apresenta em Efésios, como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ódio, gritaria, blasfêmia, insulto, malícia. Ele ainda acrescenta no capítulo 5, versículo 4 e 5, ele acrescenta palavras indecentes, tolices, brincadeiras inconvenientes e coisas tolas e sujas.
Olha, você pode olhar do lado aí, ó. Mas a impudícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer que se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, ele recomenda essas questões. E quando a gente vai para 1 João 2,17, lá fala o quê? Não ameis o mundo nem as coisas que é o mundo. No versículo 16 diz que a concupiscência da carne, as nossas inclinações, a soberba da vida, vaidade, ilusões, fantasias, concupiscência dos olhos, atrações, tudo que vemos, lemos e assistimos, poderíamos aceitar aqui e colocar uma lista longa de vícios modernos, mas essas coisas são do mundo e não de Deus. Eles geram maus pensamentos e alimentam a natureza carnal. E aí, a gente tem uma vida com Deus na oração e estudo da Bíblia. Por isso que a lição desse momento está falando aqui aos irmãos de Filipenses e Colossenses. E Paulo ali falando: olha, eu estou em prisão, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas mantenho o foco em Jesus. Pergunta para a igreja: quem vai nos salvar? É a liderança da igreja, seja ela lá da associação geral até chegar na igreja local, ou é a pessoa de Jesus Cristo? Jesus Cristo. Mas o ser humano confia o quê? Mas o pastor tal. Esquece que ele é ser humano como eu, como você. A gente respeita todas as pessoas, independente se é uma pessoa que mora na rua ou se mora num palacete, numa casa de um palácio. Todos são filhos e filhas de Deus, pecadores, pecadoras, carentes da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Por isso que essa natureza divina que Deus criou o ser humano é uma natureza perfeita. Mas aí, após queda do céu e na terra, aí fica essa batalha hoje entre nós. Olha, a gente quer servir a Deus e olha, a gente não quer servir a Deus. Aí vem o cristão carnal. Olha, eu sou cristão, mas o meu braço não é. Aí vem o cristão natural. Não, está tudo certo, as coisas aqui estão belezinha, vou para a igreja e não precisa fazer nada, está tudo bem. E vem o cristão espiritual, que é aquele que se preocupa com Deus, com a comunhão com Deus, se preocupa com o irmão, com a irmã, é aquele que busca o Espírito Santo do Senhor, o batismo diário, e ele procura fazer a vontade do Senhor, agradar a Deus, e vai procurando o quê? Quanto mais ele ora, mais ele vai deixando raiva, ira, discórdia. Aí que entra uma coisa interessante. Volta lá para Gálatas 5. Vamos lá, Gálatas 5 agora, 22 e 23. Aí que entra o fruto do Espírito. Entra o amor, entra a alegria, entra a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conta essas coisas na lei. E aqui se resume uma palavra: equilíbrio. Aí quando você está dirigindo, alguém te fechar, você vai engolir seco e vai seguir o seu caminho. Porque hoje em dia, se você para e vai discutir com a pessoa, vai gerar uma confusão. Você não sabe quem é que está ali por detrás daquele volante. Pode ser um policial ou um ex-policial, pode ser alguém que está fora da lei, alguém que faz coisa errada, que atinge a lei, não vou citar aqui, não estamos gravando, mas alguém que atinge a lei e de repente agora ele está com uma arma, uma coisa, e aí você vai bater boca, vai gerar confusão. Então, nesse contexto aqui, Deus está falando o seguinte: o fruto do Espírito ou virtude significa o quê? É uma boa qualidade moral, força, valor, que só pode ser produzido pelo fruto do Espírito Santo que mortificou a natureza carnal. Aí o cristão não vai ser aquele cristão carnal que tudo dele vai agir com compulsividade, como Pedro era. Pedro era um camarada que tinha duas faces. Pedro agia de forma carnal e de forma também natural. Ele agia também espiritual, porque em um momento ele ficava bravo, mas Jesus transformou ele. Pedro falava palavrão, andava pelado, mas Jesus não transformou a sua vida. Por que eu estou falando isso? Quando ele estava na pesca, ele estava na forma que era ali. Quando ele chamou, vem, eu vou te fazer você pescador de homem, Pedro de fato transformou a vida dele. E assim Pedro se tornou um grande pastor da igreja. Ele foi o que? Morreu crucificado, como diz a história, de cabeça para baixo. Ele falou: não sou digno de morrer como mestre,
mas Jesus já falou que ele morreria sim, e para se cumpriu. Então Pedro foi transformado por Cristo, e Cristo deseja transformar a nossa vida hoje. É claro que não é fácil, nós somos pessoas, cada um de uma cultura diferente, estado diferente, família diferente. Temos aqui mineiros, baianos, temos irmãos pernambucanos, alagoanos, baianos, não importa a origem do estado que veio, mas cada um de nós temos um temperamento. E quem pode mudar isso nós é quem? É Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo. É a divindade que vem a nosso favor. É Ele que está disposto a mudar essa natureza carnal para ficar mais forte da natureza divina. Não que agora a gente vai ser Deus, agora vamos ser como Jesus, não. Perfeição na Bíblia está dizendo sabedoria. A palavra perfeito, quando estudamos no original, está falando o seguinte: tenha sabedoria, tenha maturidade. Perfeito é só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só eles. Essa perfeição só alcançaremos quando eu e você estivermos lá onde? No céu com Jesus. Mas enquanto isso, a gente tem que passar por 3 estágios na terra: santificação, que significa comunhão com Deus; justificação, porque eu preciso da justiça de Jesus na minha vida todos os dias, que a minha justiça, a nossa justiça, como um trapo de imundícia; e a glorificação, que é o último estágio, quando Cristo voltar, Ele irá completar essa obra em nossa vida. Mas enquanto eu e você estivermos nessa terra, vamos passar por essa dificuldade. Hoje nós estamos louvando a Deus, amanhã nós não queremos saber, é a natureza humana, mas Jesus vai transformando nós passo a passo, mediante quando eu vou buscando a Ele, deixando que o Espírito Santo mortifique a natureza carnal, a natural, e coloca a espiritual em nossa vida, ou seja, Ele domina nós e possamos ter equilíbrio. Agora, veja comigo o livro de Colossenses agora. Saímos de Gálatas agora, vamos para, passa Filipenses, por favor, e vamos para Colossenses. Colossenses capítulo 3, dos versos 1 até o verso 17. É claro que eu não vou ler esses 17 versos de jeito nenhum. Vou ler apenas o versículo 5 e 9 para vocês, e o capítulo 12 e 14. Depois vocês podem fazer uma leitura do capítulo inteiro. Porque o capítulo 3 de Colossenses, ele fala sobre a primeira parte, do verso 1 até o versículo 4, fala da união de Deus com o povo, ou seja, do povo pensar nas coisas lá do alto, não nas questões daqui da terra. É a primeira parte, dos versos 1 a 4. Dos versos 5 até o versículo 11, fala dos resultados dessa união e os vícios devem ser abandonados. Olha o verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Ou seja, parando aqui, Deus está falando para mim o seguinte: abandona o que é mal. Agora, idolatria pode ser um bem, pode ser um bem, pode ser a questão também de um carro, de um trabalho, de um dinheiro, de alguma coisa. Idolatria tem essas coisas, até esse item que a gente usa o celular. Felizmente a gente usa. Se pudesse hoje abolir celular no mundo inteiro, seria ótimo. A gente voltaria como antigamente, só telefone de linha, e as pessoas teriam mais tempo para conversar. Agora, com esse item, para não falar outro nome aqui agora, a gente precisa, dependendo da questão de trabalho, comunicação, você vai usar qualquer coisa de aplicativo. Antes você tinha que ir pessoalmente, agora tem que usar aplicativo, tem que usar senha. É uma burocracia tremenda. Isso tem hora que me enche o saco. Essa é a verdade. Mas não precisa disso. Não podemos fazer isso como idolatria. E dentro disso também, a gente vê que Deus fala, filho, versículo 8 de Colossenses 5: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Ou seja, se a gente for analisar bem Tiago, capítulo 3, capítulo 4, lá fala que a gente pode abençoar com a língua ou amaldiçoar. A gente tem que mais abençoar do que amaldiçoar, mas as pessoas acabam fazendo isso. E aí, no versículo 12 até o versículo 17, fala das virtudes que devem ser cultivadas. Versículo 12, por exemplo: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos, amados,
de eternos afetos de misericórdia, a bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha o verso 13: suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoaram. E acima de tudo, verso 14, isso, porém, esteja um amor, que é o vínculo da perfeição. É claro que isso aqui não é fácil. Perdoar alguém que prejudica você, por exemplo, no ano passado, estava trabalhando numa região e fui dispensado como ovelha. E aí fui trabalhar em outra área, agora está trabalhando em outra área. Então, a pessoa que fez isso hoje foi rebaixada de cargo, está em outra posição. A gente está analisando, poxa, nós, ser humano, a gente pensa assim, bem feito. A gente é a natureza do humano, do ser humano, mas nós devemos perdoar as pessoas. Estou dizendo, no meio de nós, pessoas do bem, cristão que faz isso. Imagine para um mundo secular, que tanto faz, tanto fez. Nós devemos perdoar e seguir a vida. As pessoas veem as consequências aqui, porque tudo que se faz, ela planta, ela vai colher aqui mesmo. Mas haverá um dia do juízo final para cada um prestar contas a Deus. Agora, notem que Paulo declara isso, que precisa o quê? De morrer, deixar Cristo viver em nós. Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim. E esse viver não é viver eu, mas o viver para Cristo, porque morrer para o mundo parece que seria perda, mas morrer para Cristo é lucro, vida eterna. E aí então, essa mudança só vai ocorrer quando o Espírito Santo atuar na minha e na sua vida, e aí vai acontecer aquela coisa. Nós temos novas pessoas, novas criaturas em Jesus Cristo, segundo Coríntios 5:17. Agora, ser revestido de Jesus numa nova roupagem. Né, claro, quando é tão bom quando você recebe uma roupa nova, é tão bom quando você recebe uma camisa, um sapato, um tênis e assim por diante, mas no sentido espiritual que Deus quer transformar a cada um de nós. Essa transformação só vem quando eu e você humilhamos perante Jesus. Lembra da história do fariseu e do publicano? Como que chegou o fariseu? Ele chegou humilde? Não, ele chegou, Senhor, eu sou melhor do que o João, eu não pego, eu não faço aquilo outro. Aí entra a questão da alimentação. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu alimento de forma natural e vou ser salvo. Conheço pessoas que se diz carne santa. O que é isso? Pessoas que se diz que é perfeito, não é. E as duas classificações estão erradas. Nós temos que fazer como o publicano. Senhor, eu estou aqui, sou pecador, sou falho, preciso do Senhor na minha vida. Simples assim. Então, humilhar-se perante Deus, confessar os pecados, abandonar os pecados. Aí Jesus transforma, liberta, cura e restaura cada um de nós. Aí nos direciona para a gente fazer a vontade dele. Aí vamos produzir frutos, que chama-se conversão. Só então podemos produzir frutos quando a gente reveste de Jesus. Como isso pode acontecer? Quando nós acabamos de ler Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fé, fidelidade, humildade, mansidão, domínio próprio e temperança. Esses são os frutos celestiais que vêm de Deus para a nossa vida. Agora, como que uma árvore de limão azedo pode produzir a laranja doce? Só com enxerto. No processo de enxerto, continua as duas naturezas juntas. Porém, a natureza do limão foi podada, foi cortada. Ela não pode brotar. Nenhum brotinho dela pode ser permitido. Assim é cristão. Foi enxertado pelo Evangelho de Jesus Cristo. A natureza de Cristo passou a ser nossa. A natureza pecaminosa foi cortada e ela deve deixar de lado. Não mais brota a nossa vida. E então somos novas criaturas em Jesus Cristo. Agora, nova natureza, novo ser, nova criatura. Deus recriou em nós uma nova natureza espiritual, como era de Adão antes do pecado, e como é a natureza de Cristo. Isso só lembrar de Ezequiel 36, 24 ali em diante, onde fala que Deus quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, renovar nosso espírito e a nossa vida. Agora, qual é o segredo para a vitória? Eu quero terminar lendo com você João capítulo 15. Abre o seu Evangelho de João 15 agora para a gente ler, o Evangelho de João 15. João capítulo 15, vai do verso 1 até o verso 27. Claro, vamos ler todos os versos. Vamos ler apenas aqui
os versos 4 e 5. Esse fica bem fechadinho para nós aqui. Versos 4 e 5, João 15. João capítulo 15, que é o Evangelho, versículo 4, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 15, o Evangelho, versículo 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós não podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, qual é a parte central aqui? Está conectado a Jesus. Porque eles estão ligados a Jesus, vão permanecer no seu amor. Diz o texto do capítulo 15, versículo 10: se a gente guardar os mandamentos de Deus, então nós vamos permanecer no seu amor, e o seu amor vai permanecer em nós. Agora, ser ligado pelo Espírito, ser sensível à voz e influência do Espírito de Deus na nossa vida. Muita oração, muito poder, orar sem cessar. Alimentar-se da palavra diariamente, entregar a vida diariamente a Deus, pedindo a Deus novas forças. Agora, aqui tem 3 frases que você repetir comigo. A primeira frase fala assim: Senhor. Vamos lá, todo mundo. Senhor, sou fraco para resistir sem o teu poder. Ajuda-me todo dia. Amém? Agora vamos lançar a segunda frase: Senhor, dá-me tua graça para não cometer este pecado. E agora vem a terceira frase, que é um agradecimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já ouviu a minha oração. Amém. E aí vem aquela frase que você já conhece na Bíblia, que está lá em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, igreja, nós precisamos cada dia buscar a Jesus, porque sem Ele a gente não consegue vencer. Então, como nós acabamos de ler na palavra dele, em João 15, 4 e 5, ele é a videira, nós somos os ramos conectados a Jesus, vamos produzir frutos para a glória de Deus. E a pergunta que eu faço para você e para você do canal Osativo: quantos aqui essa noite tem um desejo de colocar tudo nas mãos de Deus? Amém? Eu quero tentar cantando com você o menino com as mãos. E assim a gente fala sobre oração, sobre entrega. Quero convidar vocês a colocar de pé. A gente será projetado, vem para cá o casal que vai puxar sempre para nós, em tuas mãos, e após ele vamos orar a Deus, pedindo Ele que nos ajude, de fato, a colocar tudo na mão dele, para que a gente possa ser aqui revigorados, transformados pelo poder de Jesus, e assim possamos nos preparar para encontrar com Ele, porque os dias são maus, e Jesus está voltando, e Ele deseja salvar quem é você, hoje e sempre. Amém.
Bom Deus, obrigado, Jesus, pela oportunidade aqui essa noite. Obrigado pela palavra aberta. Obrigado por reencontrar aqui a todos os irmãos e irmãs aqui nessa casa de oração. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado pelo teu perdão, pela graça que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por tudo. Suplicamos em nome de Jesus o perdão de todos os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, pelo sangue de Jesus e nos ajude a viver a tua vontade. O irmão Sebastião pegou aqui no domingo. Há tempo, e hoje é tempo que nós buscamos ao Senhor. Tempo de consagração, tempo de preparo e de preparar outros para a volta de Jesus. Eu estou pensando nessa igreja, liderança, ao pastor, aos membros, aos convidados, ao irmão Jorge, família, a todos os pedidos que aqui foram relatados essa noite. Só conhece a nossa necessidade e clamamos o sangue de Jesus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude e nos colocamos tudo em tuas mãos, tudo que temos, tudo que somos, tudo que sonhamos, ó Deus. Nessa noite colocamos em tuas mãos mais uma vez. Pai, segundo a tua graça, misericórdia, bondade e vontade, que o Senhor atenda nosso pedido para a honra e glória do Senhor e para a nossa alegria também. Abençoe cada pedido que foi relatado, cada agradecimento, cada sonho que ficou no coração. Que segundo a tua graça e vontade, Senhor, para a alegria nossa, de acordo com a tua vontade, atende nosso clamor. Abençoa-nos, ó Pai, na vida espiritual, na vida física, emocional, na vida financeira, profissional, familiar, sentimental, social, profissional e familiar. E estenda as tuas mãos poderosas sobre a nossa vida. Fortaleça a nossa fé e nos ajude, ó Deus, a cada vez mais fazer a tua vontade. E abençoe nossos irmãos e irmãs que estão afastados dos caminhos do Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, toque na mente e no coração desse homem e dessa mulher, para que ainda possa voltar para a tua casa de oração, enquanto a porta da graça está aberta. Ó divino Jesus, abençoa-nos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Mais uma vez eu te suplico, Senhor, libertação e restauração. Dá-nos a tua paz e o teu perdão. E obrigado por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Abençoe essa igreja e todo esse distrito, a toda essa vizinhança ao redor dessa igreja. Abençoe o país, o mundo em tuas mãos. Abençoe, ó Pai, os nossos familiares, nossos irmãos na fé. E seja conosco. Muito obrigado por tudo. E assim, vamos todos juntos orar a oração que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma noite feliz e uma semana da graça da paz de Jesus.